Tudo bem, Amanda Melos? Como você está? Tudo Linda bem, e maravilhosa de verde. Obrigada por terem vindo, tá, gente? É um prazer recebê-los. Amandinha, assunto importante pra gente falar. Na verdade, difícil quem nunca tenha sentido pelo menos alguma coisinha, né? São muitos sintomas, como você até listou agora. E são confundidos, tá? Crise de ansiedade com crise de pânico são muito parecidos, mas eles são diferentes, tá? Pra mim era tudo a mesma coisa. Pra mim, antes de eu ter... Tudo a mesma coisa. Sabe que eu já tive, tá? Você teve? Eu já tive. Antes de eu ter, eu também achava que era tudo igual. E aí depois que eu tive, que daí eu falei, meu Deus, eu estou infartando. Eu dei entrada no hospital, falei, pelo amor de Deus, pulseira vermelha. E aí que eu vi que o Caio, aí chegou, fizeram todos os exames físicos, né, coração, então, Amanda, então, toma só um remédio aqui debaixo da língua, você pode ir embora. Eu fiquei desesperada. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre o tema e tal. E achei muito importante trazer isso hoje, sabe? Com os profissionais, inclusive, que podem explicar mais esses sintomas, tanto físicos, começa no psicológico e vai pro físico. Tá. São parecidos, mas são diferentes, né? Gente, obrigada que vocês vieram, prazer recebê-los. Queria que vocês falassem, qual que é a diferença da ansiedade e do pânico? Boa tarde. Boa tarde. Quem começa? Quero que comece? Pode ser. Vamos lá. Então, boa tarde, Sara. Prazer enorme estar aqui. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando de casa. Bom, então a ansiedade e a síndrome do pânico, né, eles possuem causas muito parecidas, mas eles funcionam de formas diferentes. Então, para a gente compreender o que é uma síndrome do pânico, a gente precisa primeiro passar por aquilo que é da ansiedade. Então, a ansiedade normalmente está ligada a um desejo. Tá. Como assim um desejo? Bom, se a gente pensar que existe algo na vida do sujeito que está acontecendo nesse momento e que está desprazeroso, não está sendo adequado, então surge aquela sensação de angústia, então surge também um desejo de que essa pessoa, ela tenha uma fuga desse momento, né? Que ela consiga sair desse momento. Então, no futuro também pode acontecer. Então, existe algo no futuro que na fantasia do sujeito também vai ser desprazeroso, vai trazer algumas sensações, né, de angústia. Então, esse desejo também de evitar essas sensações no futuro, essa situação no futuro, também vai desencadear a ansiedade. E aí a ansiedade, ela funciona como uma porta de entrada para outras coisas. Então, a partir da ansiedade, a pessoa ela pode sim desenvolver uma síndrome do pânico, né? Outros transtornos ligados à ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, perfeito, né? Depressões. Então, a ansiedade, quando ela deixa de ser natural, ela pode sim se transformar em algo muito mais grave. Doutor, é considerado uma doença? Os transtornos de ansiedade, sim. Ansiedade por si só não, porque todo mundo sente ansiedade. Ansiedade é inerente do ser humano, né? Ansiedade não patológica, ansiedade normal do ser humano é aquela preocupação com algo que vai acontecer, com uma viagem, com alguma coisa pontual que você consegue verificar o que está acontecendo e fica preocupado, e fica ansioso, e pode ser boa ou ruim. Né? Essa é a ansiedade normal de todo ser humano. A ansiedade patológica é aquela que traz uma angústia, traz um sofrimento, que gera sentimentos ruins, né? Impedem as pessoas, às vezes, de realizar as funções do dia a dia, por medo de passar mal. É importante falar que no pânico, o ataque de pânico, a síndrome de pânico, a crise de pânico, que foi o que aconteceu com você, provavelmente, ela é repentina, né? E ela pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. E a pessoa começa a ligar isso ao que está acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, se ela teve uma crise dessa no trabalho, ela vai associar aquilo ao trabalho e cada vez menos ela vai conseguir estar presente no trabalho. E não necessariamente o trabalho foi o causador. Não necessariamente. Exatamente. Na segunda vez que eu tive, na verdade, eu estava num dia super tranquila, sabe? E, na verdade, o pânico é a sensação... É bem repentino. É bem repentino, é a sensação... Você vai morrer, você tem certeza. É uma sensação de morte. Né? Coisa, né, gente? Só que a ansiedade, olha que engraçado, quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa assim, é um excesso de futuro. Mas, conversando com a doutora Luan, eu percebi o seguinte, a ansiedade, ele não é, assim, é genuíno, é legal, porque, na verdade, você pensa, uma coisa bacana, uma viagem, como a doutora falou. Porém,
também, Sara, na verdade, a ansiedade é patológica, que você de repente vai ter que tomar um remedinho, ou vai ter que fazer alguma forma ali pra passar aquele sentimento, aí ela não é, geralmente você tem certeza que aquela coisa vai acontecer, mas ela não vai ser boa. Então você tem uma certeza de algo ruim. É um pensamento negativo, É um pensamento negativo. É uma emoção negativa, Exato. É uma emoção de grande sofrimento. E isso está cada vez mais comum, né, no nosso Aumentou depois da pandemia? Muito. Sem dúvida. Justamente pelo medo, esse medo de pensar que vai morrer, entendeu? O medo iminente, a proximidade da morte que aconteceu no período de pandemia deu um start nas pessoas, né? E aí gerou muita angústia, muito sofrimento, muitos faleceram, todo mundo conhece alguém que infelizmente faleceu por conta dessa pandemia, né, do Covid. E isso se tornou uma realidade tremenda, assim, inclusive em crianças, sabe? Porque ficaram 2 anos sem vida social, que é a escola. Na clínica, em consultório, vocês percebem esse aumento, essa quantidade de pessoas? Olha, eu tô ansiosa, eu tô com ansiedade, olha, eu não tô bem, eu tive crise. Sim. Muito. Proporcionalmente, vamos dizer, de 5 anos antes para agora, quantos % a gente pode dizer que aumentou? Olha, difícil pensar em Mensurar. números exatos, Números que não tem esse estudo, mas eu né? diria assim, a cada 10 novos pacientes, 9 apresentam algum problema com ansiedade. 8, 9 Mas algum eu transtorno acho, ansioso. Sabe o que tem acontecido também? Graças a Deus, com a internet, com a informação, com a TV, hoje mesmo estando aqui falando esse assunto, se torna um assunto muito falado. Então, saúde mental, graças a Deus, as pessoas estão dando uma atenção para esse tema. Com certeza. Então, hoje em dia, quando a gente pensa, né? Ai, meu Deus, tô ansiosa. Ou, ai, meu Deus, acho que eu vou morrer. Ai, pode ser um infarto, pode... Então, a gente já sabe, opa, é alguma coisa relacionada à saúde mental. Então, graças a Deus, com a informação, por isso que tá aumentando nos pacientes lá na clínica, né? Vamos dizer que já é a ponta para tratar, tá desmistificando muita coisa, né, Amanda? Exato. Uma outra coisa que o doutor pode falar, porque eu falo assim, psicólogo, gente, todo mundo tem que fazer. Todo mundo merece fazer uma terapia. Todo mundo merece. Faça terapia, gente. Exato. Agora, Sara Presoto, confesso, porque eu tive crise de ansiedade, tive pânico, burnout e fobia social. Fobia social. Não podia ver gente. Meu Deus. É o medo de distrair entre as outras pessoas. Meu Deus, é uma coisa louca. Eu falava, jamais que eu vou tomar remédio. Preconceito isso. Porque a gente acha que não é químico. A gente acha, imagina, eu tenho minha espiritualidade muito em alta, eu controlo isso, eu vou respirar, vou fazer uns exercícios aqui, eu controlo. Quando, na verdade, não é assim. Foge do controle. E muitas pessoas passaram por isso. E muitas pessoas acabaram entendendo que é químico, que você acaba precisando tomar remédio. É uma desregulação. Desmistificou. E muitas pessoas acabam realmente tomando remédio, né? Perfeito. Na verdade, a maioria das pessoas que chegam em clínica já passaram por psiquiatra e, na maioria das vezes, já estão tomando alguma medicação. Mas ainda assim existem muitas pessoas que têm um preconceito, têm medo principalmente da dependência da medicação. E eu sempre digo que o bom psicólogo, né, e até o bom psiquiatra é aquele que trabalha consoante ao outro profissional. Então, se o psicólogo consegue manter contato, trocar informações com o médico psiquiatra... É extremamente importante esse feedback. O trabalho se torna muito mais eficaz. É muito complexo, né? O ser humano é muito complexo. E os transtornos mentais são muito complexos, então não depende de um remédio, de um profissional. É um conjunto de fatores, mudança de hábitos, a terapia, exercícios, alimentação. Você tem que entender o que está realmente acontecendo na vida de cada um. Mas isso que você falou muito bom, não é também achar que é um remedinho milagroso, pronto, acabaram todos os meus problemas, eu estou ótima agora. Exato. Você chegou a tomar medicação, assim, eu gostaria de fazer duas... É assim, muito importante, não sou mas não é profissional da só área, isso, tá? né? Mas gostaria de fazer duas reflexões. Tá. Primeiro, o remédio é muito importante para tratar o sintoma. Mas, gente, para tratar, antes de chegar lá na ponta, vamos tentar buscar qual que é o gatilho que está desencadeando. Por isso a aquilo. terapia é importante. Por isso que, psicólogo com psicquiatra. Eu acho muito importante, realmente, porque senão, meio que assim, uma crise, pega o remedinho na bolsa. Sim. E tem que tratar o sintoma aqui, realmente os dois profissionais. Porque a gente, na verdade, tem as duas vertentes, né? Quem fala assim, eu vou só pegar o remedinho, beleza, acabou, não vou fazer mais nada, não vai fazer a tríade do sono, alimentação, prática de atividade física, remedinho vai me sarar. E outras pessoas como a mim, que tinham um super preconceito. Jamais que eu vou tomar remédio, imagina, eu não preciso disso.
precisei e não foi só um, tem que tomar mais. Toma! Não pode querer mascarar o gatilho, é isso que eu acho, porque o remédio, que ele não, ele vai acalmar ali, vai acalmar o leão, né? Então tem que buscar realmente... O remédio vai ajustar isso. neuroquimicamente no seu cérebro, o que está em depressão vai ajustar a parte neuroquímica, né? O remédio vai atuar no seu cérebro para regularizar isso. O restante é terapia, mudança de hábito, Exato. É um conjunto de fatores, não Sobre tem isso como que- dissociar uma coisa da outra. Perfeito. Sobre isso que a Amanda, né, o assunto que ela abordou é muito importante porque as pessoas, quando elas sentem ansiedade, elas já percebem como se aquilo tivesse totalmente errado. E não é assim, né? Sentir ansiedade é algo inerente ao ser humano, como a doutora falou. Então, existe uma ansiedade que ela é natural e existe uma ansiedade que ela é patológica. Sim. E aí... Tem as duas. Sara, Agora é mas assim, agora. isso era a outro ponto que eu ia chegar. Você sabia que a ansiedade é genuína? É genuíno, assim, é genuíno, porque tem a parte Assim boa. como todos os outros exato. sentimentos. Mas o meu é Sara presoto ansiedade. Tá junto, doutora? .com. Tá ponto com, meu Deus do céu. Mas você sabe que, assim, é uma descarga de adrenalina, né? Então, por exemplo, colocou uma arma na minha cabeça. É meio que uma defesa do corpo. Então, assim, não é que é algo exatamente ruim. Só ruim. Exato. Perfeito. Ele é uma Perfeito. descarga de... Então, por exemplo, eu tô na frente de um leão, meu Deus. O cérebro precisa pensar, o que eu faço agora? Então, calma. Existe a parte ruim e a parte que não é, que é genuíno. Não fique igual a Sara, preocupada achando que tá com os dois. Se você achar que realmente tem gatilhos, vai tratar. Vai no psiquiatra. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo e depois vai pra terapia. Só posso falar, vá no psiquiatra, vá no psicólogo, faça terapia e se precisar tomar remédio, tome remédio. Tome remédio, né? Sem preconceitos como eu fiz. Eu protelei demais. Isso é muito sério, porque o que a gente vê, casos de pessoas que realmente têm crises e tudo mais e ficam, não, eu não preciso. Então, eu sou super espiritualizada, eu faço yoga, vou fazer umas pranayama aqui, umas técnicas respiratórias, vou controlar. E daí o que acontece? A sua dor emocional acaba virando dor física. Não é isso, Sim. doutora? E aí aparecem os sintomas, né? É o que ela disse, taquicardia, sudorese, sensação de morte, desmaios. Alguns perdem realmente a consciência, né? Doutora, Choro eu caí. compulsivo, Eu caí. Você sabe dessa medo história? intenso. Eu tinha crise de ansiedade, muito assim, de sofrimento, chorar. sensação de morte sensação mesmo. de morte. Sim. E uma vez, igual a Amanda falou, não foi exatamente eu estava no local onde eu estava preocupada, tendo o estresse. Eu estava preocupada... Eu tava preocupada com nada, eu tava brincando com o Benjamin lá em casa. O que aconteceu? Do nada, pá, apaguei e caí no chão. A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu vou dar um recadinho pro pessoal de casa. Vamos falar da Ótica Dutti? A ótica com maior variedade de Londrina e região. Você tá precisando fazer o seu óculos. Confie em quem tem qualidade e experiência no assunto. Dutti, você pode confiar. Lá na Mato Grosso e também na Souza Naves. Telefone tá no vídeo e posso falar, te desafio, o melhor preço da cidade. Todos os meus óculos são da Dutti. 439-99520380. Manda mensagem pra gente, participa. Tem dúvida? Quer fazer pergunta pra doutora? Quer fazer pergunta pros nossos especialistas? Pra Amanda? Conversa com a gente. Manda mensagem aqui pra cá no 439-99520380. Você pode participar com a gente também via YouTube. Coloca aí pra gente. Oi, boa tarde. Eu já tive síndrome do pânico. Queria saber se preciso fazer terapia. Faço uso de sertralina, mas não estou sentindo muita diferença, não. Não sei o nome da pessoa que tá lá, Simone. Então, já teve síndrome do pânico? Quer saber se faz terapia? Amiga, faz. Mesmo se não precisar, faz. Vai ser bom. Não é? Com relação à medicação, né, que não sei há quanto tempo ela está tomando, porque toda medicação precisa de ajustes, precisa de um tempo, né, para ela começar a agir, para a gente começar a avaliar. Por isso é importante o acompanhamento. Não adianta Doutora, pegar sertralina não faz nem cócegas o pra mim. remedinho e tomar e não fazer um acompanhamento, né? entende? Ela vai ter que voltar no médico dela, a orientação Até é porque essa. acontece, E- doutora, do remédio, por exemplo, você está tomando 50 miligramas de sertralina e de repente a sertralina, você se acostumar e você precisa aumentar a dosagem, ou essa medicação ou outra medicação, acontece isso? Acontece de não ter a resposta desejada com Ah, é? algumas medicações, sim. Mas é individual, não tem uma receita de bolo, assim, entende? E as medicações, existem as indicações para que serve aquela medicação, mas é individual, precisa do acompanhamento.
Gente, 439-99520380, chovendo de mensagem aqui. Da verdade, eu quero saber hoje quem é que não toma remédio. Antigamente, eu falava assim, nossa, tô tomando remédio, difícil achar alguém que toma remédio. Hoje é difícil achar quem não toma. Infelizmente, gente, mas é assim, é a realidade. Boa tarde pra vocês, Sara, eu sou muito ansiosa. Quando eu tenho que sair ou resolver alguma coisa ao banheiro, eu vou ao banheiro várias vezes antes de sair. Muita bateção de coração, eu tenho que deitar, tomar água gelada, pra mim não dá nada em mim, é horrível. Eu já tomei remédio, pra controlar, mas não estava resolvendo. O aparelho que mede o coração disparava. Maureli do Centro, amiga, vai na psiquiatra, amiga, vai na psiquiatra e ó, vai pro psicólogo também. A gente precisa falar, a gente precisa conversar, verbalizar. Sara, eu continuo, eu tomava fluoxetina, me dava muito sono, posso tomar sem receita? Nada de automedicação, né, doutora? Né, gente? Nem pensar. Nem pensar. Tá doida? Fora de cogitação. Nem de pirona você se automedica. Não. Não é? Não, nem pensar. Não pode. É por isso De que eu forma fico alguma. um pouco preocupada, assim, com a banalização dos nomes dos remédios. Hoje em dia parece que as pessoas falam, assim, do Eu sei remédio como se fosse, assim, vou tomar um Dorflex aqui da bolsa. Não é bem assim, Mas se né, você quiser, eu tenho um doutora? Ribotrilzinho aqui. Misericórdia. Não, obrigada. Eu sugiro que não. E se precisar, vai com o Isso, médico. vai. Isso Vamos aí bater um papo, vamos conversar, ver o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar, né, doutora? Perfeito. E até respondendo a pergunta, né, tanto dela quanto da moça que perguntou anteriormente, a Simone, em que momento a gente começa a fazer uma psicoterapia, em que momento a gente procura um psicólogo? Bom, então eu disse que havia uma ansiedade natural e uma ansiedade patológica. Então se essa ansiedade começa a aparecer com muita frequência e com muita intensidade que eu digo são sintomas físicos, né? Então esse é o momento adequado para buscar um profissional. Eu acho que assim, começou a verbalizar, procura um psicólogo. Perfeito. Você já sabe falar, vai no psicólogo, é a melhor coisa da vida. Salva a nossa vida, né, Silvia? Não salva? Ah, todo mundo merece. Amandinha, eu adorei esse assunto de hoje. É bem importante, sabe? Importante, gente. Ainda bem que a saúde mental, como eu falei, tá vindo em pauta e a gente tem que realmente levar a informação. Porque, e tem muito detalhe, tá? Porque tem muita gente que acha que é frescura. Não é frescura. E realmente o sintoma se torna físico. Antes da gente encerrar, dá uma dica aí para o pessoal de casa que tá tendo a crise, além de fazer terapia. Qual que é uma... Resolve rápido, tem alguma tática? Bom, existem algumas técnicas, principalmente de respiração, que utilizam, né, o diafragma. Então, técnicas de respiração ajudam a controlar os sintomas, tanto de ansiedade quanto de pânico. Agora, se a pessoa tiver com muita dificuldade... Vamos mostrar? Então, vamos mostrar. Vamos. Bom, sobre técnicas de respiração existem inúmeras. Tá. 4, 5, 7, alguma coisa assim. Isso, essa é boa. Ai, já ouvi falar. Já ouviu, né? Não que eu tenha feito. Bom, então o importante é que puxe o ar pelo nariz e encha a barriga, não o peito, tá? Aqui? Isso, tem que sentir a barriga enchendo de ar, porque daí sim ela se torna uma respiração diafragmática, né? Senão é muito superficial, né? Isso. Aqui no pulmão, né? A gente precisa usar essa musculatura aqui, né? Entre a barriga e o nosso pulmão. Então puxa o ar, enche a barriga, segura um pouquinho e solta pela boca, sentindo que o corpo está relaxando. Se a ansiedade começa na quantidade de pensamentos, a gente precisa aprender a tirar a atenção dos pensamentos e direcionar para outra coisa. Então, no caso dessas respirações, a gente direciona para o nosso corpo ou para a respiração em si e isso diminui os pensamentos. Exatamente. Eu já vi gente falar que coloca gelo na mão, né? Pega gelo na mão. Funciona. Você tira o foco da... Funciona. E até no rosto, né? Até colocar o rosto também, né? Já Eu preciso entrar num balde de gelo, numa banheira. Na banheira de gelo, pronto. Né? Gente, queria agradecer, doutora, obrigada por Obrigada, recebê-la. Obrigada, doutora. Muito obrigado. Amandinha, assunto super pertinente. Eu quero que vocês voltem, porque na verdade choveu de mensagem, a gente não conseguiu nem colocar todas as mensagens dos telespectadores. Não. É um assunto importantíssimo, vocês estão intimados a voltar. Combinado? Olha, mês que vem tem o Setembro Amarelo. Fechou. Então e você a já gente tem a volta. campanha, né, sobre Fechou, um assunto Amanda? bastante Vamos falar de novo? importante. Importantíssimo. Sara, tem uma xará tua lá na comunidade que eu fui entregar antes de ontem, os cobertores. Sara, ela quer um beijo, que sua fã, tá? Uma menininha. Ó, beijo, Oi, Sara. Sarinha, minha xará, um beijo pra você. Eu prometi, hein, Sara? Cumprida aí, Sarinha. Um beijo pra toda a comunidade aí. Esse foi o nosso Mais Mulher com Amanda Melos e convidados. Quadro Mais Mulher.